O importante é que depois, eu vou gravar tudo e depois a gente vai disponibilizar para todos darem feedback, entendeu? A nota de cada um tem uma nota que eu dou, mas tem uma nota que os colegas dão, tá? E o que cada um avalia também é dado, cada um é avaliado pelo seminário que dá e pela avaliação que fará do seminário dos outros, tá? Então, pessoal, cada grupo tem no mínimo 15 minutos, tá? Tempo máximo, no mínimo 12, perdão, tempo máximo estourando 16, né? Então, é de 3 a 4 minutos cada um falando, né? Então, a ideia é que, com pergunta e tal, chegue no máximo a 20 minutos. Esse é o tempo normal do seminário de todo mundo, né? Máximo, mas a apresentação limitada em 16 minutos. De 12 a 16 minutos. Se quiser acabar antes, pode acabar, mas cada grupo tem pelo menos 12 minutos. Tá bom? Tudo bem? Professor, Então, acho que o Lucas Ortega entrou. Eu acabei de ver. Então, boa noite. Está aí o grupo do Impacto dos Jogos na Cultura, na Sociocultura Contemporânea, está aí? Sim, está aqui. Tá bom. Posso te passar o link para abrir? Deixa eu só ver o link, né? A minha única dúvida, professor, como eu nunca compartilhei pelo Zoom, é se vai pegar o áudio do vídeo na gravação. Como é o senhor que está hosteando a sessão, acho que pega. Então, a gente vai passar agora o primeiro seminário aqui, do Cultura, né? Tem uma trilha Cultura, Impacto nos Jogos da Sociocultura Contemporânea. Tá? A gente não conseguiu subir no YouTube, porque o YouTube só deixa subir vídeo com um pouquinho mais de 15 minutos, ou 10, se eu não me engano, quando você tem muito seguidor. Então, pessoal, é que vocês não podem passar para mim o ônus da apresentação de vocês, me entende, não? Boa noite, professor. Eu sou Gabriel Mendonça, nós somos do grupo que também tem o Augusto César e o Lucas Ortega. Nós escolhemos o grande tema de cultura em jogos digitais e como subtema a gente vai falar do impacto de jogos na cultura contemporânea e vice-versa, ou seja, como os jogos têm que se adaptar para dentro das culturas individuais, fazendo uma análise sociocomportamental das causas por que isso existe. Então, para começar, eu gostaria de falar de um primeiro artigo que nós encontramos, que é Uma Jornada para o Oriente, a adaptação cultural de videogames para o mercado chinês. Bom, como a gente sabe, a China é um país muito grande, tem 1,5 bilhão de habitantes, e hoje, desde 2015, ultrapassou os Estados Unidos como o maior mercado de videogames do mundo. A cultura geek gamer está muito presente lá, além do número de gamers ser muito alto, a cultura é muito forte. Isso muito trazido pela intensa tecnologia que o país tem. Então, celulares e a internet é muito presente dentro de todas as camadas chinesas. Tendo em vista isso, com toda essa oportunidade de mercado, as desenvolvedoras de jogos têm que fazer vários ajustes para fazer parte da realidade socioeconômica, cultural e política do mercado chinês e poder introduzir os games lá com algum sucesso. O primeiro conceito que eu acho interessante traduzir é um conceito de tradução de games, que vai muito além do sentido de idioma da palavra. Na verdade, é um processo muito maior de mergulho cultural dentro da cultura chinesa, de todos os aspectos, para tornar um software de videogame disponível para o mercado chinês. Então, da forma como se lança nos Estados Unidos, existem muitas adaptações necessárias para que aquilo seja aceito e bem visto dentro do mercado chinês. Essa análise tem extrema importância para evitar tanto efeitos ofensivos, quanto não identificação com os aspectos do jogo, quanto para manter o balanço fundamental entre as expectativas do jogo original e as expectativas do público-alvo no mercado chinês. Falando um pouquinho, então, sobre a adaptação cultural, a gente vai olhar aqui para ela em dois níveis. O primeiro, macro, ou seja, adaptações grandes no jogo, com mudanças em mecânica, cenários, história. E o cenário micro, com pequenas mudanças do tipo texto, vozes, para tornar a experiência mais próxima ao jogador do mercado chinês. O primeiro exemplo, a nível micro, é um caso bem simples, como o formato dos números. Na China, o caractere vírgula é usado para humilhar e ponto para os decimais, que é o inverso do que nós fazemos aqui no Ocidente. Quando isso não é alterado, não é visto pela desenvolvedora, causa um certo repulso dentro da comunidade
gamer do país, e um exemplo é o Diablo 3, que em 2012 não se atentou a esse detalhe e recebeu um feedback muito negativo dos gamers chineses, porque eles se confundiam. Outro exemplo é a gastronomia. A comida está muito atrelada à vida, estamina, dentro de vários jogos, em especial de RPG. Então, a adaptação para itens da culinária que sejam conhecidos pelos chineses, que, claro, não são os mesmos aqui do Ocidente, é muito importante para que eles consigam realmente se sentir conectados com o jogo. Por exemplo, o Game Don't Starve não fez isso e recebeu vários comentários negativos dos gamers chineses. Falando um pouquinho de alterações mais macro, a mecânica do jogo, por exemplo, quando a gente fala dos meios e ações de cada um dos jogos, as expectativas do público mudam muito de país para país. Na China, por exemplo, um estudo de 2016 mostrou que os jogadores preferiam coletar itens, upar os personagens, a lutas intensas, que é o oposto do que acontece aqui no Ocidente. E é claro, falando de um aspecto mais político, a censura. A China não possui classificação de faixa etária para jogos, então um game feito para uma criança jogar tem que ser o mesmo feito para um adulto jogar. Então, eles têm que passar por um crivo de 10 recomendações do governo chinês que não podem interferir com os interesses estatais. Tudo isso tem que ser seguido por uma desenvolvedora de games para que consiga ter um lançamento de sucesso dentro do mercado chinês. Bom, então no primeiro artigo eu mencionei todas as grandes adaptações que o jogo tem que passar para entrar no mercado chinês, sobre a questão da identificação com os jogadores e tudo mais. E agora eu gostaria de abordar outro artigo falando dessa vez sobre o cenário do continente africano e a falta de representação, ou seja, a falta de adaptação cultural que existe para os gamers africanos nos maiores jogos do mundo. Esse artigo vai abordar, primeiramente, os 10 maiores jogos que foram mais influentes nos Estados Unidos em 2014. Falando um pouco, o continente africano hoje tem 1,2 bilhões de habitantes das mais diversas culturas e muitos países. Então, é um mercado muito interessante para o público de gamers também. Mas a gente não vê cenários africanos representados, 2 personagens africanos representados dentro dos jogos, e 3, menos ainda, personagens africanos em papéis relevantes dentro de cada um desses jogos. Por que isso acontece? O problema da representatividade nos videogames, na verdade, não é somente étnico. Um estudo que está dentro desse artigo, de 2013, mostrou que essas falhas de representatividade se estendem a gênero, raça, orientação sexual, sendo que sempre que um personagem desse tipo aparece, é muito estereotípica. E como um meio de grande impacto que cresce cada vez mais, os videogames apresentam um perigo muito grande quanto à subrepresentação, que ameaça grupos que sofrem disso historicamente. Analogamente, estudos de 2013 e 2017, vários pesquisadores identificaram que, em maioria dos casos, nos videogames, os personagens de origem africana e árabes vêm acoplados a uma imagem propositalmente negativa. Então, são os vilões de cada um dos jogos. Isso vem trazido muito pelo contexto que nós sempre tivemos da mídia. A mídia sempre tenta passar com essa vista de superioridade europeia a imagem da África como continente perdido. Um artigo de 2015 explicitado dentro desse artigo que eu estou apresentando mostra isso em mais detalhes. Na maior parte dos jogos, a África é representada como um lugar de mortes, guerra e sofrimento, conforme esse mesmo artigo que foi publicado em 2015. Então, olhando um pouquinho para a metodologia, foram selecionados os 10 jogos mais famosos do mundo em 2014, segundo a IGN, que é uma das maiores redes de game mundial. E cada um dos personagens foram avaliados quanto à nacionalidade e origens. E os resultados, como infelizmente esperados, mostraram que somente 2 dos 424 personagens eram africanos, sendo que 330 não eram e 59 não mostravam a nacionalidade explícita, mas provavelmente não eram africanos. Desses 424 personagens, nenhum africano teve uma posição de liderança. Um bom exemplo disso é no jogo Call of Duty Advanced Warfare, que fez muito sucesso no mundo inteiro, cujo cenário é a Nigéria. Apesar do jogo se passar na Nigéria, os personagens do bem, entre aspas, ou seja, o exército que vem salvar o país, são americanos. E esses 2 personagens africanos que participam do jogo têm responsabilidades secundárias, sendo que ambos são vistos como personagens negativos. E uma reaplicação desse estudo em 2017 mostrou resultados similares e a representatividade não aumentou, ou seja, é um problema que continua.
Apesar disso, se trata de uma grande oportunidade. A gente pega alguns jogos que já tiveram, já exploraram o cenário africano, toda a história, toda a cultura africana, que tiveram desempenhos muito legais e tem personagens principais de origem africana. Eu deixei aqui como citação o Uncharted 4, que foi um jogo muito famoso em 2019, e Hitman, que foi escolhido como o jogo do ano em 2016 e se passa no Marrocos, olhando toda a cultura marroquina, apesar de não ter um personagem principal marroquino. Olá, eu vou comentar um pouquinho sobre um livro que foi uma pesquisa feita entre 2014 e 2017. O livro foi publicado em 2018. Ele chama Videogames as Culture. Aqui está a capa do livro, né? Então ele é feito pelo Daniel Muriel e o Gary Crawford. Como falei, foi 3 anos de pesquisa, foi publicado em 2018. E a motivação do livro foi estudar videogames e a cultura pop no geral. Videogames, cultura pop e comportamento. Então, o livro fala um pouquinho sobre a influência nos hábitos, né? São as partes da rotina. Por que estudar os jogos como parte dos hábitos das pessoas? Então, boa parte das pessoas gastam um percentual cada vez maior jogando algum jogo digital, seja no celular ou no computador. Os jogos envolvem temáticas cotidianas e discussão para o tempo que foram desenvolvidos, muito similar a filmes. Então, o jogo ele traz algumas discussões do momento. Então, alguns jogos trazem discussões que hoje estão de questão de gênero, de questão de identidade, de questão de visibilidade. Isso é bem característico do momento que a obra é produzida. São produtos que demonstram traços culturais das localidades que desenvolveram. Então, hoje, uma parte da cultura da produção de jogos é feita nos Estados Unidos e alguma parte também é feita principalmente no Oriente, mas principalmente no Japão. Então, os jogos que são desenvolvidos nessas localidades, eles têm uns traços característicos da cultura daquele país. Então, o Brasil tem uma cultura forte de jogos indies também, que tem traços da nossa cultura. Então, esses jogos desenvolvidos aqui, eles também têm traços de como é o nosso comportamento, do que nós vestimos, do que nós pensamos, e daquelas mesmas temáticas de discussões que foram citadas aqui em cima. É uma indústria que emprega milhares de desenvolvedores e movimenta um tanto maior de que todas as outras formas de consumo de cultura. Então, desde das primeiras gerações dos videogames no século XXI, a gente está tendo um crescimento exponencial do montante de pessoas que trabalham com desenvolvimento de jogos, a complexidade desses jogos e a complexidade das narrativas desses jogos. Então, cada vez mais os jogos tomam um pouco do espaço que os filmes tiveram, adicionando um momento de liberdade ali, que é a interatividade. Então, assim como os filmes tiveram romances em livros como base e deram uma nova dimensão a eles, que era a dimensão do áudio, a dimensão do visual, os jogos também adicionaram essa dimensão, que é a dimensão da interatividade. A metodologia do estudo foi entrevistas pessoais em 28 pessoas, 7 mulheres e 21 homens, e as pessoas entrevistadas tinham diversos backgrounds, né? Então, tinha desenvolvedores, tinha pessoas muito ligadas a jogos e consumidores não tão frequentes de games. Então, desde as pessoas que produzem os jogos até aquelas pessoas que só consomem um jogo esporadicamente, até aquelas que jogam frequentemente. E todas as perguntas, afirmações, contextualização foi feita com a indústria de jogos AAA, que são aqueles jogos de altíssimo orçamento e complexidade de produção e que geralmente demandam uma força de trabalho de desenvolvedores um pouco maior também. Então, essa pesquisa não foi feita em cima de jogos indie, foi feita mais focada para jogos do padrão AAA. Videogames como experiência. Então, a pesquisa, no geral, ela tentou ser generalista até o momento, até que houve um insight dos pesquisadores sobre
algumas entrevistas. Então, quando perguntado pelos pesquisadores o que definia videogames, a maioria dos entrevistados relatavam coisas como alguns clichês de palavras-chave relacionadas a jogos. Então, interatividade, tecnologia, divertimento, descanso, um momento de deixar de pensar nos problemas da vida e poder despender um pouco do dia com entretenimento. Mas uma das entrevistadas, ela falou que a definição de jogos para ela é experiência. E daí existe todo um capítulo do livro e da pesquisa que tenta ir um pouco mais a fundo atrás disso. Então, diferente dos outros que tratavam como uma diversão, a Marta e alguns outros entrevistados demonstraram que para eles jogos eram experiências vidas, tanto quanto uma experiência do dia a dia. Então, assim, no momento que ela ligava um jogo que tivesse uma história, aquela história, como aquele arco se desenvolvia, era tão real e presente nos ensinamentos e experiências da vida dela, quanto uma viagem, jogos ou um tempo passado com a família. Aqui tem um pouquinho mais do que eu expliquei. Então, nesse caso, a conclusão do artigo, e na verdade do livro, é que os jogos estão criando uma nova dimensionalidade para uma mídia que já era uma outra dimensionalidade de outra mídia, né? Então, antigamente tínhamos os romances como forma de passar histórias, vieram os filmes, e com os filmes nós tivemos duas dimensões a mais, o áudio e o vídeo, e agora com os jogos nós temos a interatividade e o poder de escolha do jogador como um fator a mais para criar a imersão e fazer com que os jogos sejam uma experiência de fato palpável na vida dos jogadores. Meu nome é Augusto e eu vim apresentar o meu artigo de pesquisa. Então, o meu artigo visa falar sobre a cultura dos games digitais no Vietnã. Então, falando aqui um pouco do país, ele é um país de 90 milhões de habitantes, e cerca de 50% da população está abaixo dos 30 anos. A pesquisa foi feita em 2020, então esses dados eles estão mais atuais. Assim. 70% da população tem acesso à internet, 40% tem acesso às mídias sociais, e eles têm bastante influência da cultura do leste asiático, principalmente da China, pois eles foram colonizados pelos chineses. Influência dos games na cultura, por mais que o país tenha bastante influência dos chineses, né, pela colonização, o acesso à tecnologia vem evoluindo bastante lá, e eles acabam não tendo as mesmas restrições de acesso do que a gente vê na China, né? Então eles têm um pouco mais de liberdade na questão do acesso à internet. E com isso eles acabam tendo maior exposição às redes sociais, aos jogos, ambientes virtuais que a gente tem aqui no Ocidente, né? Por exemplo, o Facebook, YouTube. O estudo visa entender os impactos dessas exposições na população. A metodologia do estudo foi a seguinte: selecionaram 25 pessoas para entrevistas individuais, das quais 11 eram desenvolvedores de jogos, tinham participação em desenvolvimento de jogos. 5 eram representantes de cybercafés, donos, gerentes, enfim, e os outros 9 eram jogadores. Os participantes tinham entre 21 e 39 anos de idade, 19 homens e 6 mulheres, e aqui todos vietnamitas. Então a entrevista individual ela foi feita com base em perguntas pré-definidas pelos entrevistadores, né? Com assuntos relacionados a games e cultura, por exemplo, modos de jogos, os cybercafés, os esportes, o consumo dos jogos, as comunidades, enfim. Então, essa foi a intenção do questionário. E como resultado, o que eles tiveram em cima dessa pesquisa, né? Lá no Vietnã, as plataformas predominantes lá são os computadores e smartphones. Em geral, as pessoas acabam se reunindo em cybercafés para jogar, isso por conta da viabilidade econômica. Então, como se fossem lan houses, né, os cybercafés. Então, eles acabam se reunindo nesses espaços para poder jogar. Uma coisa que entra bastante aqui nos jogos
em relação à cultura e à competitividade. Então, eles são um povo muito competitivo em qualquer tipo de jogo, independente de premiação, a intenção é ganhar, a intenção é a vitória. Então, isso vem culturalmente e enxergado como um mecanismo de compensação mesmo, de felicidade pela vitória mesmo. Isso é muito bom para o mundo dos esportes, né? Que realmente precisa desse senso de competitividade. E o ambiente virtual dos jogos acaba proporcionando um espaço mais democrático, mais livre, de lazer mesmo, de desconexão com o mundo real para as pessoas, né? Por mais que o país seja um pouco mais livre do que a China, né, nessa parte de acesso, não é como se fosse um país aqui do Ocidente, né? Então, os jogos acabam proporcionando esse tipo de ambiente mais livre. Então, aqui a conclusão é que, visto esses pontos, né, os games acabam cumprindo um papel muito importante nas experiências de lazer e cultura dos vietnamitas, por proporcionar esse ambiente mais diverso, e os aspectos inseridos da cultura local acabam sendo percebidos dentro dessa cultura dos games, né, de competitividade, dos esportes. Então, os games acabam sim tendo uma influência na cultura do país. É isso. Muito obrigado. Muito bom, gostei bastante, tá? Então, alguém tem alguma pergunta específica, alguma pergunta, curiosidade para falar? Alguém quer interagir aqui no chat com eles, pessoal? Pode, temos 1 ou 2 minutos aqui, tá? Alguém? Ninguém? Nenhuma pergunta, nenhuma interação? Tá bom. Só uma observação, né, pessoal? Talvez tenha faltado o Augusto César fez uma conclusão final. Talvez tenha faltado no final do seminário uma conclusão de vocês a respeito dos 3 trabalhos, né? Apresentados, os 4 no caso, né? Me parece isso. Senão dá a ideia de que o seminário inteiro é essa conclusão que o Augusto comentou, entendeu? Então, no final de um seminário com tantos trabalhos, era bom fazer um resuminho no final de todos os trabalhos apresentados. Minha observação só em relação a vocês, tá bom? Todos os trabalhos são muito bons, né? Perfeito. Okay. Obrigado pelo feedback, professor. Tem só uma dúvida aqui no chat que o Gilmar passou, só para elucidar. Essa questão da representação cultural, sim, depende muito do mercado. Assim como a gente tem continentes como a África muito não representados, a gente tem continentes como países como os Estados Unidos muito representados. Daquele estudo lá que a gente passou, dos 424 personagens, 330 eram americanos, sendo que os Estados Unidos têm 4% da população mundial. Então, sim, existe essa divergência. Ok, legal, muito importante. Não, era isso mesmo, que só ia dar uma adenda, que eu não sabia se era isso mesmo, mas eu acho que ele estava falando em questão também de ter alguns mercados que não são representados e a localização não é tão forte quanto a asiática, né? Por exemplo, dos Estados Unidos para a asiática tem uma localização muito grande, enquanto, apesar de não sermos a mesma cultura que os Estados Unidos, os jogos acabam vindo não tão situados no contexto sul-americano, por exemplo. Eu acho que a nossa localização é muito mais apenas uma tradução, a jeito de termos ali, do que uma localização de fato para costumes. Até porque a gente é um pouco parecido com os Estados Unidos, né? Até certo ponto. Eu acho que isso é um outro trabalho, hein? Outro trabalho para ser analisado, né? Ok. Então, muito bem. Parabéns, pessoal. Eu queria saber, então, quem que vai... O grupo do Lucas Silva, do César Seja e do Henrique está aí? Chegaram esse pessoal? Lucas Muniz? Acho que Samuel sim. Nunes, Vitor Lima e Pedro Braga estão aí? Acho que sim. Pedro, tá bom. Então, quem de vocês vai apresentar? Ou vai fazer ao vivo? Eu mandei o link aqui do nosso YouTube aqui no chat. Se você quiser rodar o vídeo, tá no YouTube. Olá, boa noite. Nosso trabalho é sobre desenvolvimento cognitivo através de jogos digitais e a gente fez uma análise da literatura. Bom, por que é importante estudar esse tópico? Porque só no Brasil tem 67 milhões de pessoas que jogam videogame, de vez em quando ou com muita frequência. De acordo com os dados da Brasil Game Show, que é a maior feira de jogos do Brasil,
e eles encomendaram essa pesquisa pela Datafolha. No mundo, hoje, já são 2,8 bilhões de pessoas que jogam videogame. Tem aí quase 8 bilhões, né? Então é praticamente o mesmo número, 38%, alguma coisa assim, de jogadores. E o interessante é que o perfil desses jogadores não é o que a gente está acostumado, né? Os preconceitos, são garotos de escola, todos meninos. Não. De acordo com os dados da consultoria Newzoo, hoje em dia, a maior parte dos jogadores está nessa faixa aqui, entre 21 anos e 50 anos. Ou seja, são adultos, homens e mulheres, pais e mães de família, que jogam videogame. Então, não é mais um mercado pequeno para crianças, jovens, adolescentes. É uma coisa já muito expandida. E por que é importante estudar isso? Porque a gente sabe pouco sobre a influência dos jogos digitais no comportamento humano, no desenvolvimento cognitivo humano, na vida em sociedade. Hoje em dia, a gente passa o dia no celular ou jogando ou em redes sociais, então essa área é uma área que é muito fértil para estudos. E da perspectiva da educação, que é o nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre o estado da área nesse momento. Vamos falar um pouco sobre fatores que promovem ou afetam o desenvolvimento cognitivo. E, por fim, a diferença entre o impacto do consumo de jogos na infância e pré-adolescência. E esse último estudo vai mostrar um pouco também o porquê que a gente precisa estudar mais esse assunto. Bom, vamos continuar falando um pouco do tema do meu grupo, que é o desenvolvimento cognitivo, né, através dos livros dos jogos. E a gente analisou aí os 4 artigos e o meu fala bastante desse desenvolvimento na faixa etária de 3 a 12 anos. Os autores usaram várias pesquisas como base, né? E assim, hoje em dia a gente sabe que a gente vive num mundo saturado, né, por meios digitais. Então, as crianças, elas sempre estão em contato, seja com jogos, com tablet. Isso acaba se refletindo no mundo acadêmico delas, né? Na escola, na escola. E, assim, os jogos estão presentes até também nas famílias, né? Quer dizer, hoje, pai joga muito e tudo mais. Então, o jogo passa somente uma questão do lazer, né? Para ser focar também na parte educacional. Então, as escolas têm que tomar bastante cuidado com isso, né? Também nas políticas atuais, para a melhor forma, né? Jogos, mídias, no desenvolvimento das crianças. E assim, muitos estudos, eles focam bastante na parte negativa dessa inserção, né, das mídias de jogos. Mas o estudo que a gente analisou, ele foca mais na parte positiva. Ele traz bastante conteúdo, né? Primeiramente, ele fala quais são as principais habilidades desenvolvidas nessa idade, né, de 6 e 8 anos, chamam de meia infância, né? Eles abordam também nas crianças pequenas, de 4 a 6, e nos adolescentes, porque eles comentam que essa faixa, de 6 a 8 anos, ela ainda tem muita dificuldade, né? Então, bom, a primeira parte
com essa introdução, como que está hoje nessa literatura, transmitida através dos jogos, né? E na segunda parte, eles perguntam como que qual o desenvolvimento, eu chamo, né? Faz pessoas ali desse processo, como que eles podem contribuir para o desenvolvimento de políticas, né? Então, basicamente, eles falam das políticas que podem ser aplicadas e, enfim, políticas que podem ser, precisamos para estruturar, né, dessas mídias durante a infância. Como o artigo tem muito, assim, um artigo só, né, mas eles ainda carecem bastante de literatura, né? Então, chega na conclusão, né, baseado nisso que eu analisei, ainda falta aprofundar bastante nessa estudo da minha infância, né, que foi com 18 anos, porque a gente tem muito estudo na parte da adolescência, né, na parte da adolescência também é aquela coisa que eu comentei da parte negativa, né? Então, é um português que precisa ser preenchido para que a gente possa realmente ter políticas assertivas nessa área. Então, nossa questão, assim, falta bastante para a gente chegar no ponto ideal para começar a fazer algumas políticas em relação a isso, né? Aqui no Brasil, sabe que o Brasil é um país vazado, né, economicamente, nos Estados Unidos. Assim, lá nos Estados Unidos, o artigo, como trata das políticas de lá, né, então que lá ainda tem essa dificuldade com escola e tudo mais. Então, no Brasil tem muito repete e ainda mais, né? Tá? A gente não tem procura assim, na maioria dos escolas. Fatores que influenciam o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo pode ser influenciado de diversas maneiras. O ambiente de aprendizagem baseado em jogos para a proposição são atualmente durante a aprendizagem. Tais ambientes fornecem oportunidade para explorar e interagir com os elementos do jogo, associados à aprendizagem. A agência do estudante refere-se à aprendizagem por meio de atividades que sejam significativas e relevantes para os alunos. A agência pode ser descrita em termos do grau de habilidade e controle que existe no jogador para realizar ações significativas dentro do jogo. A chave para a agência estudantil é a percepção de liberdade e controle dentro da jogo. Por exemplo, pedir um aluno de explorar um local virtual e interagir com o objeto virtual é uma restrição na agência do aluno. Da mesma forma, se as ações do jogo não forem percebidas como significativas, se as ações tiverem apenas um efeito superficial, então a agência é reduzida. Eles sugerem que o aumento da agência estudantil está associado a níveis mais altos e melhores resultados de aprendizagem. Portanto, ainda não é claro qual é o nível de agência necessário para obter os melhores resultados. Para investigar como o nível de agência impacta na aprendizagem, foi realizado um estudo em 108 universidades que interagiram com um ambiente de aprendizagem baseado em jogos para metodologia, chamado Crystal Island. Foi atribuída aos alunos aleatoriamente uma condição de alta, baixa e nenhum de agência. E fosse os alunos na condição de baixa agência alcançaram situação de ganho de aprendizagem normalizada significativamente mais alta do que alunos na condição sem agência. Ganho de aprendizagem mais alto que a condição alta agência. Foi descoberto que, quanto maior a liberdade oferecida por esses ambientes virtuais de aprendizagem, maior é o risco de
relevantes, mas envolventes, referidos como detalhes sedutores, prejudicarem a aprendizagem do aluno, incentivarem o comportamento fora da tarefa, está associado com resultados de aprendizagem piores, estados afetivos negativos. Assim, é importante garantir que, ao incorporar associados a níveis mais elevados de liberdade, permitir que os alunos explorem o ambiente aberto, esses mecanismos também se alinham com os principais objetivos de aprendizagem da atividade. Isso é importante para reduzir problemas relacionados a alunos não elementos sociais do conteúdo ou ficarem sobrecarregados por níveis de autonomia compatíveis com sua capacidade de planejar, monitorar e reagir. Pesquisas indicaram que os alunos na condição sem agência estavam menos interessados, se percebiam como menos presentes no ambiente virtual que os alunos com algum tipo de agência. Eles também experimentaram menos frustração, confusão e alegria, dando uma experiência menos estimulante cognitivamente. No geral, os resultados de um grau moderado de agência fornecida aos alunos de jogos baseados em aprendizagem levam a melhores resultados de aprendizagem sem sacrificar o interesse, sem ter uma experiência emocional negativa, demonstrando como até mesmo níveis baixos de agência podem impactar positivamente no aprendizado, na resolução de problemas dos alunos. Uma outra ferramenta importante no apoio ao desenvolvimento cognitivo dos jogadores são as estruturas temporárias de suporte, ou o termo em inglês scaffolds. Essas estruturas, elas servem para ajudar na resolução dos problemas ou dos puzzles, por exemplo, em alguns jogos, e elas também servem para uma coisa chamada autorregulação, que é o controle de frustração e o controle emocional do jogador ao enfrentar os problemas. Também ajuda a manter um nível mais elevado do entendimento, porque elas permitem que um jogador com baixa expertise consiga resolver problemas que exigiriam alta expertise. E elas normalmente têm a cara de, às vezes em alguns jogos pode ser uns pop-ups que ajudam a dar uma dica, olha, vai por aqui, aperta esse botão, faz isso, faz aquilo. Essas estruturas elas têm fundamento na teoria do Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, que ele diz assim, que existe uma zona real de desenvolvimento que é onde a pessoa se encontra e é o problema a classe de problemas que ela consegue resolver. E tem uma outra classe de problemas que ela não consegue resolver sozinha. Ela precisa de apoio, geralmente do tutor, de um colega, alguma coisa assim. Mas essas ferramentas de scaffold nos jogos digitais podem servir para suprir pelo menos em parte, uma interação social serviria para ajudar a pessoa a resolver um problema mais complexo e assim também desenvolver aprendizado. Esse estudo, Association Among Scaffold Presentations, Reward Mechanism and Problem Solving, ele fez um estudo com crianças de uma escola primária, do 6º ano, para testar justamente esses mecanismos temporários e ver como eles se comportam de forma empírica. Para isso, eles pegaram esse jogo que chama Professor Sudoku, que é basicamente um Sudoku, aqui está a tela do jogo, e as crianças elas têm que jogar o Sudoku, todas elas recebem o mesmo Sudoku, etc. E aí elas têm um score, que é baseado, tem alguns critérios, já vou falar disso, e elas têm esses botões aqui embaixo, que são os botões do auxílio. Então, como é que funciona isso? Elas foram separadas em 2 grupos, aliás, em 6 grupos. As que receberam suporte ativo, passivo ou escondido, e as que tiveram ganhos de pontos ou perdas de pontos. Então, por exemplo, quem estava no nível de suporte ativo, vou mostrar aqui nesse slide, tem todos os botões prontos desde o primeiro jogo. Ela pode pedir ajuda, pode pedir demonstração, pode pedir dica, tudo aqui. Quem estava no grupo dos passivos tinha só alguns e os outros só ficavam disponíveis depois que ela errasse um certo número de vezes. O escondido era parecido com o passivo, só que o botão, aliás, parecido com o ativo, só que o botão estava aqui, ela tem que clicar para abrir o menu. Já o sistema de pontos, ele funcionava assim. Se você erra, se a criança errasse alguma
algum número, colocasse um número errado, ela perderia 10 pontos para quem tiver 2 pontos, para quem tivesse no grupo do perda de pontos. No grupo de ganho de pontos, não há perda nenhuma e ela ganha 10 pontos quando ela acerta o número. Quem está no grupo de perda não ganha pontos, só perde. Então, o esforço é negativo. E o que esse trabalho observou? Ela observou que nos níveis altos de auxílio, tinha um potencial mais alto para gerar dependência. Então, as crianças ficavam mais dependentes dos auxílios e não raciocinavam tanto. Elas iam direto procurar ajuda. Enquanto que o contrário também é verdade. Esses sistemas de recompensa, unida junto com o sistema de auxílio, gerou motivação nas crianças, por gerar uma sensação de desafio, ao mesmo tempo que eles têm controle sobre o desafio, aumentando o desejo de atingir os objetivos. Uma coisa interessante é a diferença entre os jogadores experientes e os inexperientes. Os mais experientes, eles puderam tomar vantagem do sistema de pontos e as mecânicas de jogo para ter mais pontos, então ter mais motivação. E os experientes se frustraram menos, porque eles podiam ter ajuda do sistema. E, por fim, esse estudo sugere que quando os indivíduos têm oportunidade para explorar e cometerem erros, eles têm mais chance de concretizar as informações, descobrir regras e formular estratégias. E também que as estruturas de apoio ativas surtem mais efeito em quem é menos experiente, enquanto que as que são passivas ou escondidas beneficiam mais os jogadores experientes, o que era esperado. Então, na hora de montar um jogo, o desenvolvedor tem que pensar nessas estruturas e qual é o público desse jogo. Também vamos oferecer diversas opções. Oi, pessoal. Me chamo Samuel. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês um estudo empírico realizado, né? A gente vai estar vendo a distribuição de gênero, né? Que a gente tem nos jogos e como isso pode afetar o rendimento acadêmico dos estudantes. Esse estudo ele mostrou-se cada vez mais necessário, né? Dado que com a popularização dos jogos de videogame, se tornar uma atividade de lazer, é uma coisa que acaba impactando na nossa sociedade. Então, é sempre importante a gente avaliar os efeitos disso. Bom, esse estudo ele foi realizado por uma faculdade finlandesa, né? A faculdade de Oulu. Ele separou aproximadamente 500 estudantes por gênero e nível de escolaridade. E as perguntas propostas foram principalmente os tipos de jogos que as pessoas mais jogam e o tempo que elas passam jogando. E o desempenho acadêmico ele foi avaliado através das notas dos estudantes da escola. Bom, primeiro que a gente vai avaliar os gêneros. No caso, a gente consegue ver claramente uma predominância masculina, né, nos videogames, principalmente nos gêneros de shooter e roleplay, né. No caso das mulheres, a gente pode perceber que há uma preferência por jogos de esporte ou simulação, ou outros tipo de lógica, que envolve algum tipo de capacidade cerebral. No caso, o estudo ele apontou que os dados apresentados, a correlação entre o desempenho acadêmico e o tempo jogado de videogame foi média para baixo. Então, isso também evidencia uma coisa que é exposta no artigo, é a falta de estudo e aprofundamento na área. Muitas escolas acabam apontando a falta de desempenho, a queda de desempenho de alunos, ou o tempo que o aluno gasta com atividades extracurriculares acabou diminuindo com a chegada dos videogames. Porém, isso acaba sendo um problema, porque não existem estudos suficientes para comprovar que isso acontece de fato, e uma vez que isso acontece, acaba sendo um problema difícil de solucionar. Outra coisa que o autor também destaca é que uma abordagem que pode ser interessante, ao invés de ficar investigando, por exemplo, a influência que um jogo de shooter pode ter um rendimento acadêmico, assim, utilizar de jogos
feitos propriamente para o aprendizado. Isso pode ser uma ferramenta importante aí para gerar mais interesse nos dias atuais, né, estudantes nas matérias e tornar o aprendizado de uma forma mais leve. Então, é isso. Muito obrigado. Ok, pessoal. Então, tudo muito bom também, gostei. Só problema de logística, pessoal. Se vocês não apresentam, só o Samuel falou que era o Samuel. A gente não sabe quem está falando, né? Isso é um erro grave. Então, vamos lá. Quem falou primeiro sobre a introdução, o mercado de games? Quem foi que falou primeiro? Fui eu, Pedro Bacelar. Pedro Bacelar. E eu também Também a falta de imagem é ruim, pessoal. Pedro Bacelar, mas tá bom, eu tô recomendando aqui. Depois o segundo que Vitor Lima. Vitor, também não teve imagem. Vitor Lima, né? Tá, também não se O meu tinha apresentou. imagem sim, professor. O meu tinha... O Vitor Lima tinha imagem, tá certo. Então, e o terceiro que falou? Também fui eu, Pedro Bacelar. Pedro Bacelar, certo. Também não tinha imagem. Ok. E o último, e que falou do scaffolding? O scaffold... desculpe, eu confundi. Eu fui o... Não, quem falou da agência... Não Da agência fui eu, o Lucas Muniz. Agência Lucas Muniz. É isso, o scaffold que fui eu, Pedro Bacelar. Scaffold e Pedro Bacelar. E a agência é o Lucas Muniz, é isso? Isso. E aí, no final, o Samuel falou do estudo nas escolas, né? Certo? Alô? Isso aí. Samuel, é o último, né? Tá. Bom, então, de novo, uma coisa geral, muito bom que vocês falaram da introdução, provavelmente não tinha slide falando disso, mas tudo bem, falou, né? Agora, o problema é que no final a conclusão também não existiu, uma conclusão unitiva, me entende? Então ficou meio assim, uma apresentação de vários trabalhos separados, né? Tá? Então, meu comentário, né? Os temas, os trabalhos estão bons. Gabriel Mendonça. Está perguntando aqui, para vocês, né? Gamificação, vocês estão vendo aí, né? Gamificação tem sido muito citada como um dos caminhos futuros para o aprendizado mais leve. Vocês veem isso se expandindo no mundo profissional, além do acadêmico, nesses próximos anos, pessoal? Na verdade, é justamente isso que a gente quis, acho que faltou a conclusão, né? Foi justamente isso que a gente quis concluir, que os jogos eles têm um potencial enorme, já são muito difundidos, mas eles têm um potencial enorme. A gente quis mostrar isso com o artigo sobre a agência e o scaffold para ensino, aprendizado, não só como entretenimento. Então, sem dúvida nenhuma, vejo isso e, inclusive, acho que é uma tendência já, né? Muitas empresas já trabalham com essa dinâmica de incluir jogos nos processos de... Como é que fala? Quando você entra na empresa, né? O problema é que... entendi, Gabriel. O problema todo é que essa conclusão, isso que você está falando, vocês não apresentaram, me entende? Então, me parece que o argumento é bom, mas não tem a ver com a apresentação de vocês. Se vocês tivessem falado de alguma coisa de jogos em empresa, acho que é uma resposta alinhada, né? Eu até já vi seminário disso, falando de serious games, né? Falando de métricas usadas em empresas para treinamento e tal, né? Mas vocês não falaram disso, entendeu? Então, me parece uma observação que não tem a ver muito com o seminário de vocês. Não, na verdade, assim, a ideia que a gente pretendia concluir era uma coisa mais genérica, não só no âmbito das empresas, né? A gente quis tentar mostrar, até na ordem dos artigos, o quanto que isso ainda precisa de estudos, o potencial que isso tem, né? E como falta estudos sobre isso, sobre o impacto dos jogos. Por exemplo, assim, o último estudo, ele analisa os jovens nas escolas, né? E ele analisa a relação dos jovens com os jogos, mas não com jogos educativos
automaticamente. Por isso, acho que eles não conseguem encontrar uma correlação entre aumento do desempenho, etc. Então, a ideia que a gente tentou concluir é que talvez para o futuro possam ser desenvolvidos jogos que entrem no dia a dia das pessoas e que tenham um potencial de desenvolvimento cognitivo. E as ferramentas já existem para isso, né? Quem está falando, perdão? Pedro. Acho Pedro. que era isso, mas a gente falhou mesmo em não concluir. Então, Pedro, até concordo não, até sou simpatizante ao que você está falando, mas entre o artigo que vocês... porque só queria... não estou criticando, só estou querendo, como é professor, né, a gente que tem que ajudar no método científico, me entende? Vocês, no artigo, citarem que um artigo fala que faltam estudos, né? E concluir que faltam estudos, não é científico, é o que eu quero dizer isso, entende, pessoal? Então, ou vocês apresentam alguma coisa sólida que fala faltam estudos, porque falar que falta estudo é uma coisa, ciência não é assim que faz, entende? Então, os artigos podem até falar um monte, mas é falação, é narrativa, como a gente tem falado no game, né? Mas isso não vale com coisa científica, tá? Então, eu não estou criticando o que você está falando, mas só estou dizendo que, como metodologia científica, não é assim, né? Tá? Então, se 3 artigos falam que faltam estudos, vocês não podem falar faltam estudos, porque isso não é científico, entende? Posso só fazer um comentário rapidinho, professor? Quem é que está falando? O Samuel. Fala. Por favor. Nesse último aí artigo, na última parte da apresentação, no caso, o artigo ele propõe várias coisas, né? Ele fala muito sobre a distribuição de gênero de jogos com gênero sexual, né? Tanto que a parte que eu comentei aí, onde realmente lá no artigo fala que peca é nessa parte da correlação de desempenho acadêmico com a quantidade de jogos, sei lá, quantidade de jogos que você está jogando por semana. Então, nisso ele fala que tem uma correlação baixa ou média, então ele fala que é inconclusivo. Mas em outras partes do artigo, ele cita outros dados que realmente tem uma certa assim, validação, né? É só nessa parte mesmo de sucesso então, acadêmico que... Não, eu entendi, mas só quero dizer de novo, né? Não estou criticando, só estou dando feedback para você em relação à parte acadêmica, né? Se no seminário vocês não apresentam os dados e só falam, né? Isso não pode fazer parte da conclusão de vocês, me entendem? Você não apresentou... Se você tinha esses dados e vocês queriam colocar isso como conclusão, igual o Pedro falou, precisava ter apresentado os dados. Senão você fala um monte de coisa, né? Ou apresenta vários dados de gênero, não sei o que e tal, depois conclui outra coisa que não foi mostrado nada, entende? Então, isso não embasa cientificamente um comentário que seja científico, né? É um comentário, mas não é científico. Entende o que eu quero falar? Ou seja, se vocês veem como importante apresentar correlação e descorrelação do aprendizado, precisava ter apresentado dados, né? E não só, no final, falar, não, faltam dados. Faltam dados, aí não precisa nem fazer pesquisa, né? Quando não se faz pesquisa, não tem dados. Me entende o que eu falei? Não, ou seja, se vocês querem chegar a uma conclusão alinhavada, por exemplo, faltam dados, precisava ter apresentado alguns dados e mostrado onde faltou a correlação, da parte científica, né? Isso aqui não é um congresso científico, pessoal, mas como eu estou orientando vocês na apresentação do seminário, né? Estou dando feedback para vocês. Me entende o que eu falei? Não. Ou seja, faltou consistência na apresentação para uma argumentação tipo essa. Tem correlação educativa? Não tem correlação educativa, porque não foi apresentado dados. Tá? Pode até ser que tenha, mas não foi apresentado. Ok? Sim, acho que... Não, beleza, professor, deu para entender. Então, os trabalhos podem ter tido, mas vocês não apresentaram. Então, como conclusão do seminário de vocês, me parece que carece esse alinhavar para apresentar uma coisa embasada em dados científicos. Tá? Porque, no fundo, volto a dizer, faltam dados, né? Faltam pesquisas, aí então não precisa nem apresentar, porque se faltam dados e falta pesquisa, não é pesquisa, não é ciência. Né? Ciência faz em cima de dados, né? Ou de alguma metodologia que apresente alguns dados. Tá bom? Bom,
Então, o próximo, o grupo do... não, e eu acho que um comentário para todos, pessoal. É importante apresentar-se e, se possível, ter a pessoa apresentando, como se fosse num congresso, num seminário ao vivo, né? A pessoa se apresenta... a gente vê quem é a pessoa que está apresentando, tá bom? Tome a palavra aí os jogos nas habilidades, tá? Então, o William falando aí, William, você quer que eu vou tornar você co-host, tá? Ok. Pronto. Ok, obrigado. Deixa eu ver. Deixa eu só parar a minha tela. Já começou. Tá certo. Bom, como a gente falou, né? Acho que o Dorley não vai chegar a aparecer. E a única coisa que a gente vai colocar seria ele falaria sobre a conclusão. Peraí, só deixa eu ver um negócio aqui. Ok. Bom, vamos apresentar aqui. Olá, meu nome é William e, em conjunto com o Guilherme, o André e o Dorley, iremos apresentar sobre o tema relacionado ao impacto dos jogos nas habilidades cognitivas voltados para a educação. Dá para ouvir? Sim, tá ótimo. Ok. Bom, atualmente, os adultos, principalmente os pais, veem o videogame como uma forma de lazer. E, portanto, antes de deixarem as crianças jogarem, eles sempre visam priorizar o estudo. Portanto, eles sempre deixam as crianças a jogarem após somente realizar a lição de casa, estudarem, fazerem as suas tarefas obrigatórias do colégio. E que é hoje muito visto comumente no dia a dia. Porém, há alguns estudos, há alguns cientistas que estão começando a pensar num novo ponto de vista, numa mudança de um ponto de vista e se usarmos os games como material de apoio para a realização de lição de casa? E hoje em dia está se tendo muito essa discussão, principalmente isso entre os cientistas, da possibilidade de utilizar games como uma forma de material de apoio, como eu falei anteriormente, mas principalmente no desenvolvimento de jogos educativos. Porém, também tem uma outra visão de alguns cientistas de que há uma necessidade de aumentar as evidências para comprovar se essa afirmação sobre de ter o uso de jogos de educação apresentar vantagens para o desenvolvimento do aluno no colégio. E hoje iremos apresentar um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados hoje, que trabalha tanto numa visão de como os jogos comerciais eles podem ajudar no desenvolvimento de habilidades cognitivas, assim como também estamos apresentando alguns estudos de jogos educativos que foram realizados em diversos lugares. Olá, eu sou o Guilherme e eu vou estar falando do impacto dos jogos criados para entreter em habilidades cognitivas. Tá? O estudo avaliou diversos jogos criados com foco de nos divertir, por exemplo, Portal, Call of Duty ou UKNT. Tá? Buscando melhoria em habilidades como princípios físicos, cognição espacial, troca de atenção entre tarefas, entre outras. Tá? Em Portal, em especial, foi buscado habilidades relacionadas a princípios físicos, tá? E melhoria em aulas de física. O IQNT é um jogo de que os aliens mudam de desejo, você tem que atirar o alimento para eles. Esse teve uma melhoria em habilidades como troca rápida de foco. Tetris também foi avaliado e teve melhoria principalmente em rotação de imagens 2D. Mas não 3D. A melhoria não se expandiu para problemas de mais dimensões. Tá? Isso mostra como essas melhorias foram extremamente pontuais. Tá? Um dos problemas que eles avaliaram é que os jogos que mais tiveram essas melhorias de habilidades focaram em desenvolver apenas uma habilidade durante todo o jogo, mas mudando o contexto. Tá?
E também que não teve muita transferência para problemas mais complexos. Certo. Agora, falando dos jogos que foram concebidos justamente para desenvolver as habilidades, teve um estudo que ele foi feito com crianças da primeira série, cuja avaliação consistiu em 2 tipos de jogos, um focado em desenvolvimento de habilidades numéricas e outros relacionados à leitura, né? A numérica consistia basicamente em comparação de números e estimativa da reta numérica. No caso, por exemplo, na imagem à esquerda, nessa reta azul, a criança recebia um número e tinha que dizer mais ou menos onde ela achava que deveria ficar o número, né? Já a leitura era mais na parte, no som das palavras, e em desenvolver as habilidades com as letras. Familiaridade, na verdade. Foi incluído também nesse estudo a inclusão de narrativa, tá? No caso, a narrativa era bem simples, consistia basicamente as crianças tinham que ajudar a limpar o mar conforme elas iam passando de fase, isso para tentar aumentar o interesse das crianças pelo jogo. No final, foi observado melhoria em algumas habilidades pontuais, como por exemplo a estimação dos números na reta numérica e na leitura de palavras simples, mas novamente não se estendia para palavras mais complexas. As crianças não conseguiram desenvolver mais isso. E nas demais habilidades que estão tentando avaliar, não foi observado nada muito significativo. No mesmo alinhamento de jogos que reforçam habilidades cognitivas voltadas à matemática e à leitura, tivemos um trabalho no Brasil um estudo visando verificar como o uso de jogos podem auxiliar no desenvolvimento de capacidade narrativa nas crianças que estão estudando no colégio através de metodologias pedagógicas e neurocientíficas e sob apoio do material que seria a tecnologia adotada pelo jogo. A proposta do trabalho, ele tem como foco utilizar, como eu falei anteriormente, um artefato computacional disponibilizando um ambiente lúdico para a realização de produção de textos e um game como um elemento de apoio para o estudante desenvolver uma história. Essa pesquisa ela foi realizada e ela consistiu em pegar pessoas, estudantes do 6º ano, que se encontram em uma situação de vulnerabilidade sociocultural e econômica. Ou seja, são pessoas que têm essa dificuldade com altas reprovações, por exemplo, como reprovação por falta, ou também tem uma questão da pessoa sempre estar mudando de um lugar para outro. Então, seria mais ou menos o público-alvo que seria utilizado para o estudo. Esse game, ele é inspirado em jogos RPGs e tem todas as suas telas de elementos narrativos inspirados nesse tipo de jogo. E, além disso, eles desenvolvem uma plataforma que é para a escrita de narrativas como se fosse uma folha de caderno e garante que dá uma verossimilhança com as atividades que são realizadas durante a aula, principalmente na questão de produção de textos. E isso visando incentivar a criatividade e reforçando a capacidade narrativa dos estudantes, a partir de alguns elementos que foram apresentados nos jogos, fazendo os estudantes questionarem alguns elementos dentro do jogo, por exemplo, um elemento de um leão que não faz barulhos, então questionar porque ele não faz rugidos, por exemplo, e tentar inspirar e tentar levantar esses questionamentos, incentivando as habilidades cognitivas e utilizando essa criatividade para a criação de narrativas. O experimento em si, ele teve 3 etapas, que no caso foi o pré-teste, o teste e o pós-teste. Que basicamente o pré-teste foi a produção de um texto antes do jogo, o teste que foi a produção de um texto durante o jogo, e o pós-teste que seria a produção de um texto após o uso do jogo, como material de apoio.
E o estudo apresentou resultados positivos em relacionamento ao desenvolvimento cognitivo da criação de narrativas das crianças e mostra que há uma possibilidade do jogo ser bem eficaz para o acompanhamento de desenvolvimento de habilidades de estudantes na educação básica. Olá, boa noite. Aqui é o André falando do grupo. O impacto dos jogos nas habilidades cognitivas não se limitam apenas numa área específica, como matemática, leitura ou a capacidade narrativa. Eles também estimulam e ajudam no desenvolvimento do próprio processo de aprendizagem, das próprias capacidades, das habilidades relacionadas a você aprender coisas novas, né? No artigo que foi selecionado, que é intitulado Brain Plasticity Through the Lifespan, Learning to Learn and Action Video Games, do Bavalier, Daphne et al., ele mostra que pode servir como jogos de ação, eles podem servir como estímulo justamente para isso, influenciando principalmente na plasticidade cerebral, que é o termo que a gente usa quando a gente está se referindo à capacidade do cérebro em se mudar e se adaptar como um resultado da experiência, certo? E também na própria capacidade de aprendizado da pessoa que tem contato com os jogos, os jogadores. Ele lista uma série de benefícios do jogador de jogos de ação, né? Muitos desses, ao longo do artigo, ele compara dois tipos de jogadores, os jogos de ação e o que jogam jogos de outros gêneros, né? E ele identifica vários benefícios dos jogos de ação. Por exemplo, benefícios visuais, no sentido mesmo da visão, da capacidade de visão da pessoa. Que, né, ele ajuda na resolução espacial e temporal da pessoa, na acuidade da visão, como você processa essas informações visuais recebidas. Benefícios também na habilidade cognitiva da pessoa. Ele reparou melhorias na memória de curto prazo, na habilidade de troca de tarefas, na cognição espacial do jogador, na tomada de decisão, a pessoa consegue tomar decisões mais rápidas, inclusive decisões mais corretas pelo mesmo período de tempo, no tempo de reação, tendo um tempo de reação menor, acostumado com jogos, um tempo de reação menor, só que sem comprometer a precisão, né, a parte de estar certo ou não, e de atenção também, a quantidade e o tempo de atenção que é dedicado à tarefa. Esses benefícios dos jogos de ação, eles possibilitam que o jogador trate de informações recebidas, novas informações recebidas, de uma forma eficiente, selecionando melhor as informações e suprimindo aquelas que não são relevantes ou são potencialmente fontes de distração. Esse jogador também tem uma capacidade notavelmente, significativamente melhor de identificar a estrutura por trás daquela tarefa que ele está enfrentando. Ele identifica mais rápido o que precisa ser realizado e a estrutura por trás. Ele também consegue realizar inferências estatísticas melhores sobre os dados que são apresentados para ele. E com esse conjunto de coisas, ele consegue também identificação de padrões e irregularidades. E com esse conjunto de coisas, ele consegue apresentar um desempenho superior em tarefas que antes seria visto como não relacionada ao jogo. Ou seja, é justamente esse ponto que são tarefas novas, ele tem uma bagagem melhor, habilidades melhores para tratar daquelas novas tarefas. Nessa forma de ver do autor, ele interpreta que, dessa forma, os jogos de videogames de ação, eles podem ser entendidos como um estímulo ao que a gente chama o que é comumente chamado de aprender a aprender. Beleza. Então a gente conclui, tá tudo certo? Estão ouvindo? Pode tentar falar mais uma vez. Tá, vou tentar falar mais uma vez. A gente pode concluir, então, que os jogos eles vão aumentar o interesse do aluno, porque pelos métodos tradicionais, a gente sabe que, às vezes, é muito mais difícil você prender a atenção. Quando você tem o jogo como seu aliado, os alunos eles têm mais interesse
eles estão mais habituados, eles gostam. E isso facilita bastante. Tá tudo certo? Estão vindo? Sim, pode continuar. Eles são, como a gente pôde ver, que eles são eficazes para as atividades que eles são direcionados, possibilitando por parte dos alunos o avanço em paralelo às fases dos jogos. Ou seja, assim como nos jogos a gente formula eles em forma de fases, pode ser feito de forma similar em relação ao conteúdo. Ou seja, ele só vai conseguir partir para o próximo nível caso ele tenha compreendido as fases anteriores. Isso é muito bom. Eles melhoram a cognição e o intelecto, né, como a gente pôde observar. Eles melhoram a capacidade de construir narrativas. Eles possibilitam o treino, uma vez que os alunos eles vão repetir. Muitas vezes nem vão perceber que eles estão horas e horas jogando, né? Quem aqui nunca passou horas jogando e nem percebeu. E, além de tudo, as mesmas estratégias que são utilizadas nos jogos podem ser utilizadas também para se aplicar à matéria, né? Por exemplo, a narrativa. Então, aquela questão do jogador ele se imaginar como sendo o principal. Então, ele vai estar sempre motivado, né, além da jogabilidade, as estratégias de desafio e recompensa. Então, para cada fase que ele passar, para cada conhecimento que ele assimilar, ele vai receber uma recompensa e conseguir, assim, aplicar esses mesmos conceitos para os fins acadêmicos. Acho que é isso. Aqui são as referências que a gente trabalhou aqui no nosso trabalho e, bom, é isso, gente. Muito obrigado. Posso parar de compartilhar, professor? Pode. Então, perfeito, muito bom, eu gostei bastante. Então, vocês apresentaram dados, pelo menos o discurso de vocês está no sentido dos dados. Vamos aqui o que o Gilmar Correia está perguntando, né? Acreditam que o jogo poderia ser uma forma mais eficiente de avaliar o desempenho acadêmico no lugar de uma prova escrita tradicional, ou até mesmo para acompanhar a evolução do estudante? Querem responder? Então, existem expectativas altas em relação a utilizar os jogos para avaliar desempenho acadêmico, né? Um deles, por exemplo, é um projeto que está sendo desenvolvido até na UFABC mesmo, que é principalmente voltado para o público mais novo, que se chama Q0. O Q0 ele é um projeto de gamificação que existe hoje, que visa tentar auxiliar e facilitar a inserção dos alunos novos dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente apresenta alguns materiais, como, por exemplo, a matemática, o pensamento computacional por trás de uma máquina. Também estamos apresentando como é a interpretação de um texto, de um artigo científico, estudando, entendendo como é que é a estrutura da universidade. Então, isso é uma forma que a universidade em si está idealizando com o intuito de tornar ainda mais eficiente a inserção acadêmica e, consequentemente, assim, o desempenho acadêmico do aluno. E isso possibilita também novas coisas, de talvez até conseguir mudar a forma tradicional de uma avaliação acontecer eventualmente no futuro. Perfeito, bom exemplo. Mais alguma pergunta, pessoal? Show. Tá bom, muito bom, gostei bastante, pessoal. Então, só picotou um pouquinho no delay, talvez fosse melhor ter gravado junto, assim, uma coisa assim, né, para não picotar tanto, né? Então, o áudio. Último seminário de educação para uso em computação, estão o Lucas, César, Henrique e Rafael. O Lucas, César, Henrique e Rafael, esse último seminário, pessoal. Nenhum está aqui? Lucas Silva, César Seide, Henrique J e Rafael? Nenhum está aqui? Aí é difícil.
Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando para as paredes aqui, pessoal? Sim, estamos ouvindo. Não, a gente está ouvindo perfeitamente. Então, o último seminário não vai ser apresentado porque não tem ninguém. É isso que eu estou sabendo. Esse seminário aqui, miau, né? É off, né? É isso? Então, última chamada, pessoal, antes de eu dispensar todo mundo. O Será seminário... que eles entenderam que bastava enviar lá no Moodle? Então, eles enviaram no Moodle alguma coisa? Não, eu não eu tenho. não sei, tô só supondo aqui. Talvez eles tenham entendido que era só enviar no Moodle. É que nota de apresentação de seminário é apresentação de seminário, Não, né, eu pessoal? sei, tô só jogando aqui. No fundo, não pode deixar para o professor o ônus de apresentar coisa, me entende? Alguém tinha que, no mínimo, vir aqui e falar, pessoal, eu vou compartilhar o link aqui, né? Se não dá qualquer problema, aí a culpa é do professor, não é, né? Eu tô aqui só ouvindo, né? Entendeu? Eu nunca faço assim, né? Então, o grupo, vou colocar aqui, o grupo Lucas, César, Henrique e Rafael não vai apresentar? Não apresentará? Esperar um pouquinho aqui, né? Porque, no mínimo, alguém tem que vir e compartilhar, né, pessoal? Eu não tenho... Não estou preparado para... Não é meu seminário, né? Como é que eu vou apresentar uma coisa que não é minha, né? Então, inclusive, se a pessoa tivesse escrito, professor, já enviei no Drive, e não é o caso, né? Professor, uma pergunta. O Moodle, ele aguenta quantos megas? Porque eu estava pensando em fazer o upload e eu tenho alguns arquivos locais. Você sabe de alguma coisa sobre isso? É o seguinte, o Moodle não admite que você faça upload de um MP4, por exemplo, certo, porque não consegue passar. Quando você baixa ele está tudo errado. Se você quer passar o próprio vídeo, tem que encapsular ele, zipar de algum jeito, proteger ele, né? Aí você consegue baixar. Se você upa um MP4, por exemplo, ele nem funciona, tá? Então, o único jeito do Moodle rodar é você manda o link no Drive e a gente roda no Drive. Tá? Ah, tá bem. Tá bom, então eu vou mandar o link do Drive, então. Obrigado, professor. Tá bom. Mas eu gravei aqui, quer dizer, eu estou gravando a apresentação, eu vou compartilhar essa apresentação de vocês, tá? Para vocês avaliarem, né? Então, okay. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Então, vou explicar como é que será a avaliação. Eu anotei todas as coisas aqui, inclusive as perguntas que as pessoas fizeram, eu estou dando bônus de nota também para cada um que perguntou, né? E avaliei cada um, não no sentido de conteúdo, mas no sentido de apresentação, porque é uma dinâmica, né? Tá? É uma dinâmica de apresentação. Avaliei os slides, se eu entendi o slide ou não, né? Não no sentido científico, se eu entendi, né? Que slide com muito texto, por exemplo, às vezes a gente não entende, né? Slide que não tem imagem, e essas coisas, né? A pessoa falando sem slide também, eu vou avaliando essas coisas. Então, mas, em geral, ninguém foi muito mal, né? E eu vou avaliar o material depois, que vocês enviaram, o white paper e os slides que eu já meio que avaliei, né? Mas o que eu vou pedir para vocês, eu vou deixar cada um, faça um feedbackzinho em relação ao que achou de cada seminário. Então, a tarefa de vocês vai ser dar feedback nos seminários que eu vou postar, né? Tá bom? Cada um. E cada um vai ter uma nota, o feedback que está dando, e cada grupo vai ter uma nota referente ao que os colegas estão falando, tá? Então, vai ser dividido em 3, né? O que o professor está avaliando, o que os colegas estão avaliando, que é 25%, e o que cada um está falando do outro seminário, tá? 25%. Tá bom? Metade o professor, metade o que vocês avaliam dos outros, metade, 1/4 o que vocês avaliam dos outros, e 1/4 o que vocês recebem de avaliação dos outros. Entenderam? São 3 componentes dessa avaliação aqui. Tá bom? Professor, até quando poderemos avaliar? Eu vou deixar pelo menos 2 semanas, porque o outro seminário é semana que vem, né? Vou deixar pelo menos 2 semanas. Beleza. Tá bom? Sempre. Teremos acesso aos links novamente para poder assistir aqui em casa? Os vídeos? Não, eu vou editar como se fosse aula mesmo, eu vou colocar no YouTube, no Moodle, aí cada um vai assistindo o seminário que... hoje foram 3, né? Cada um vai assistir uns 3 seminários e vai dando feedback.
tá? Tá, entendi. Calma aí, mas eu posso escolher alguns para dar feedback ou preciso... Se você fizer isso, você vai ter nota só desses. A gente tá, entendi. a gente vai avaliar o conjunto da avaliação, entendeu? Tá. Tá bom? Quem avalia 1 é 1/7 da nota, né? Quem avalia os 7, né? Os 8, não sei. É que hoje eram 4, só falaram 3. Na semana que vem é 4, né? Não pode invadir. O pessoal que não apresentou, vamos ver quando é que eles fazem. Provavelmente vai ficar na recuperação, tá? Tá bom? Tá bom? Beleza, obrigado, professor. Então, ó, bom trabalho a todos, tá? Foi um trabalho legal, mas agora a parte, assim, mais, assim, densa, eu acho que vai ser depois, né? Tá? Ok? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Ótimos seminários, hein? Boa Ótimos noite. seminários, tá? Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Boas apresentações, ótimos seminários, tal.